A figura histórica conhecida como Hugh Dowding, que mais tarde se tornaria o primeiro barão Dowding de Bantry-Prior, nasceu na pequena vila de Moffat, a cerca de 80 quilômetros ao sul de Edimburgo, em 24 de abril de 1882. Embora sua certidão de nascimento registrasse a Escócia como local de origem, suas raízes familiares estavam profundamente fincadas no sul da Inglaterra. Seu pai, Arthur Dowding, descendia de uma tradicional família de clérigos de Wiltshire e após se formar em uma das instituições mais respeitadas do país, o Winchester College, prosseguiu seus estudos no New College em Oxford, antes de abraçar a carreira de professor. Foi em Edimburgo, enquanto lecionava no prestigioso Fettes College, que Arthur fundou, em 1879, a St. Ninians Boys Preparatory School em Moffat. Um ano depois, casou-se com Maud Tremaine, filha do tenente-general Charles Tremaine, um renomado engenheiro militar que servirá na Índia. Hugh foi o primogênito de 4 filhos do casal. Depois dele vieram Hilda e os irmãos Arthur e Kenneth. Diferentemente da maioria dos jovens de sua classe social, que eram enviados para internatos, Hugh recebeu educação doméstica sob a tutela do próprio pai na St. Ninians. Desde cedo desenvolveu uma personalidade questionadora, desafiando convenções e ideias estabelecidas, traço que mais tarde o tornaria um oficial pouco ortodoxo, mas visionário. Em 1896, aos 14 anos, ingressou no Winchester College, onde permaneceu por 4 anos. Ao contrário do pai, que se destacara como prefeito, Hugh não brilhou nos estudos nem nos esportes. Suas maiores dificuldades eram com o grego e o latim, disciplinas centrais no currículo vitoriano. Sem condições de seguir os passos paternos rumo a Oxford, optou pela carreira militar e em setembro de 1899, matriculou-se na Real Academia Militar de Woolwich. Sonhava em tornar-se engenheiro militar como o avô materno, mas seus resultados nos exames o levaram a outro caminho. Em agosto de 1900, foi comissionado como segundo-tenente na Artilharia Real de Guarnição. Sua primeira missão o levou à Rocha de Gibraltar, estratégica base naval britânica que controlava a entrada do Mediterrâneo. Em fins de 1901, foi transferido para Colombo, no atual Sri Lanka, onde descobriu o polo, esporte que se tornaria uma de suas paixões. Poucos meses depois, sua unidade foi deslocada para Hong Kong. Lá, em maio de 1902, recebeu a promoção a tenente. Dowding guardaria memórias afetuosas desse período, repleto de oportunidades para praticar polo, corridas de cavalos e regatas. Estava em Hong Kong quando, em fevereiro de 1904, o Japão atacou a base naval russa de Port Arthur, na Manchúria, deflagrando a Guerra Russo-Japonesa. Enquanto os japoneses sitiaram Port Arthur, aprisionando a frota russa do Pacífico, os britânicos, aliados do Japão desde 1902, mantiveram-se em estado de alerta sem intervir diretamente. O conflito terminou em maio de 1905, quando a esquadra russa do Báltico, após contornar a África, foi dizimada na Batalha de Tsushima. Em abril de 1904, aos 22 anos, Dowding foi realocado para uma bateria de montanha próxima a Rawalpindi, no Punjab, região norte da Índia Britânica. Nos 6 anos seguintes, desfrutou da vida nas montanhas remotas, apesar das chuvas constantes, dedicando-se ao polo e à caça. Em 1910, já com 28 anos, solicitou permissão para frequentar o Colégio de Estado-Maior em Camberley, mas seus superiores negaram o pedido, transferindo-o para uma bateria indiana em Darjeeling, aos pés do Himalaia. Apesar da frustração inicial, Dowding viria a considerar esse posto como o mais prazeroso de sua carreira militar. Sua persistência, porém, valeu a pena. Em 1911, finalmente autorizado a retornar à Inglaterra, foi admitido em Camberley, onde, aos 29 anos, iniciou seus estudos em janeiro de 1912. Lá, criticou a rigidez dos instrutores, que insistiam em táticas ultrapassadas, supervalorizando a cavalaria em detrimento das inovações tecnológicas, como metralhadoras, artilharia moderna e especialmente os aviões, cuja potencial revolução nos campos de batalha ainda era subestimada. Sua postura reservada rendeu-lhe o apelido de Stiff entre os colegas, mas foi também nesse período que, em uma viagem à Suíça com a família, descobriu o esqui, paixão que o acompanharia pela vida e que o levaria, nas décadas seguintes, a presidir o Ski Club da Grã-Bretanha. Após 13 anos de serviço, em agosto de 1913, foi promovido a capitão. Determinado a compreender o poderio aéreo, tirou sua licença de piloto em 20 de dezembro daquele mesmo ano, mesmo dia em que se formou em Camberley. Em 1914, frequentou um curso de aviação em Upavon,
organizado pelo Corpo Aérea Real, RFC, braço aéreo do Exército Britânico. Em 3 meses dominou máquinas cada vez mais avançadas, como o biplano B-2B. Por breve tempo, serviu com um regimento na ilha de Vigt, mas o cenário europeu já fervilhava. A crise nos Balcãs, em junho e julho de 1914, desencadeou uma reação em cadeia que em poucos dias transformou tensões acumuladas, de disputas coloniais a rivalidades fronteiriças, na Primeira Guerra Mundial. De um lado Grã-Bretanha, França e Rússia, de outro Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turquia, além de outras nações menores. Com o início do conflito, em agosto de 1914, Dowding apresentou-se ao RFC como piloto qualificado. Sua primeira missão foi ajudar a organizar 4 esquadrões para apoiar a Força Expedicionária Britânica, enviada à França e à Bélgica para conter o avanço alemão. Em outubro, juntou-se ao 6º Esquadrão como observador, sobrevoando a Bélgica e o norte da França para relatar os movimentos inimigos em solo. Naqueles primeiros meses, os aviões eram usados apenas para reconhecimento, mas a guerra aérea logo evoluiria. Armas foram adaptadas às aeronaves, e bombas começaram a ser lançadas de modelos cada vez mais sofisticados. Em novembro, seu esquadrão foi integrado à 2ª Asa, sediada em Somme, na Normandia. Não demoraria para que Dowding se tornasse piloto de caça, e no início de 1915, já se destacava nesse novo e decisivo campo de batalha. Em maio de 1916, Dowding assumiu o comando do 9º Esquadrão, agora sob sua liderança direta após a saída do Major Hubert Musgrave. Sua missão era revolucionária: coordenar, por meio de telegrafia sem fio, o ajuste em tempo real dos disparos da artilharia, garantindo precisão letal contra as linhas inimigas. Mas o destino reservava-lhe um desafio ainda maior. Quando Musgrave retornou ao exército, Dowding não apenas herdou o comando como também um grupo de 14 oficiais pioneiros, entre eles, 4 que, como ele próprio, alcançariam o posto de Marechal do Ar. A história, no entanto, não poupou esse esquadrão de excelência. Em março de 1915, a unidade original foi dissolvida. Promovido a major, Dowding reassumiu o 9º Esquadrão, agora reformado e baseado no campo de aviação de Brocklands, em Surrey. Lá, mergulhou em experimentos para aprimorar os sistemas de comunicação sem fio, uma necessidade urgente em uma guerra onde segundos decidiam entre vida e morte. Sem piloto sob seu comando, foi obrigado a treinar 2 oficiais recém-comissionados, mas encontrou um aliado inesperado, Charles Edmund Prince, ex-funcionário da Marconi, empresa pioneira em telecomunicações. Diante da burocracia militar que engessava inovações, Dowding e Prince agiram com audácia. Enquanto Dowding distraía o encarregado do depósito da Marconi com relatos épicos de combates aéreos, Prince requisitava, sem autorização, os componentes necessários. O resultado? Um rádio 4 vezes mais leve e com alcance 4 vezes superior ao modelo oficial. Mesmo após provas irrefutáveis de sua superioridade, o alto comando ignorou a invenção. Após 4 meses de batalha contra a inércia institucional, em julho de 1915, Dowding recebeu ordens para retornar à França, desta vez à frente do 16º Esquadrão. O verão daquele ano revelou uma verdade amarga: os aviões britânicos estavam sendo superados pelos alemães, especialmente pelo Fokker e .3, um monoplano capaz de disparar através da hélice. A aviação militar ainda engatinhava, e a Batalha de Loos, em setembro, quase selou seu destino. Voando com um de seus pilotos, Dowding viu gelo se formar nas asas enquanto os instrumentos falhavam. Perdidos, sem combustível, só a sorte os levou a pousar atrás das linhas britânicas. Nos 6 meses em que comandou o 16º Esquadrão, sua unidade abateu apenas um avião inimigo. Sua liderança dividia opiniões. Não era um piloto excepcional, raramente decolava, e sua reserva natural o afastava dos subordinados. Mas havia algo que nenhum detrator poderia negar: Dowding melhorou as condições de vida dos pilotos, recusou-se a culpá-los por acidentes e reconheceu que carregavam responsabilidades além de seu treinamento. Em janeiro de 1916 voltou à Inglaterra, agora como tenente-coronel, para assumir o comando em Gosport, Hampshire. Por 6 meses, sua missão foi organizar a defesa contra os zeppelins alemães, dirigíveis que bombardeavam cidades britânicas sob a cobertura da noite. Com recursos escassos e instruções vagas do alto comando, Dowding mais uma vez teve que inovar. Em junho, estava de volta à França, à frente de uma asa aérea que apoiaria a ofensiva do Somme, iniciada em 1º de julho, um dos maiores confrontos da guerra. Nos 6 meses seguintes, o Royal Flying Corps perdeu 545 homens.
Seu desempenho na batalha talvez tenha sido questionável, mas uma coisa era inegável: Dowding insistia em evoluir as táticas aéreas, uma necessidade absoluta em uma era onde a guerra nos céus ainda escrevia suas primeiras páginas. Em janeiro de 1918, foi chamado de volta à Inglaterra para comandar a Brigada de Treinamento Sul, com quartel-general em Salisbury, Wiltshire. Embora promovido a coronel e em junho, a brigadeiro-general, não voltaria a ver ação na linha de frente. Quando o RFC e o Royal Naval Air Service se fundiram para formar a Royal Air Force, RAF, em abril de 1918, Dowding foi designado para um cargo administrativo em York. Foi lá que em novembro recebeu a notícia do armistício, a rendição alemã, após o colapso econômico de um império esmagado pela guerra contra a Grã-Bretanha, França e, desde abril de 1917, os Estados Unidos. Com o fim do conflito, a RAF foi drasticamente reduzida. Mesmo durante a desmobilização, Dowding foi promovido a Group Captain em 1º de agosto de 1919, por recomendação de seu comandante, Sefton Brancker. Sua vida pessoal, porém, sofria um golpe cruel. Em fevereiro de 1918, havia se casado com Clarice Moody Vancourt, viúva de um oficial do exército britânico morto em um acidente antes da guerra e prima de seu antigo comandante, John Beck. Juntos tiveram um filho, Derek, em janeiro de 1919, que anos depois, seguiria os passos do pai como piloto de caça na Segunda Guerra. Mas o destino foi implacável. Em 28 de junho de 1920, Clarice faleceu subitamente, menos de 2 anos após o casamento. Dowding nunca mais se casaria tão cedo. A perda da esposa, somada à responsabilidade de organizar o RAF Pajan em Hendon, norte de Londres, um espetáculo aéreo que atraía dezenas de milhares de espectadores, incluindo a realeza e a elite política, o levou ao esgotamento físico e mental nos primeiros anos da década de 1920. Aqueles shows não eram apenas exibições, eram a melhor propaganda da RAF contra sua extinção, defendida por influentes oficiais do Exército e da Marinha, além de políticos que argumentavam que sua manutenção era um luxo desnecessário em tempos de paz. Por seu trabalho em simular combates aéreos e bombardeios, Dowding foi promovido a Air Commodore em janeiro de 1922. Em setembro de 1924, partiu para o exterior como chefe do Estado-Maior do Comando da RAF no Iraque, com sede em Bagdá. Após a derrota do Império Otomano, a Grã-Bretanha assumirá o mandato da região pela Liga das Nações, e o poder aéreo era visto como uma solução econômica para controlar vastas áreas desérticas, em comparação com o custo de manter tropas no solo. Seu sucesso na função o levou a ser indicado, em maio de 1926, para diretor de treinamento no Ministério do Ar, onde seu irmão, Arthur, servia como oficial de ligação da Marinha Real. Lá superou resistências locais e estabeleceu 4 campos de bombardeio. Por essa iniciativa, foi promovido a Air Vice-Marshal em 1929. Em setembro daquele ano, recebeu ordens para assumir o comando geral das forças britânicas na Palestina e Transjordânia, onde a tensão entre árabes e judeus atingia níveis perigosos. Após inspecionar a região por terra e pelo ar, Dowding concluiu que a Grã-Bretanha deveria garantir a segurança judaica, mas também cumprir as promessas de autogoverno feitas aos árabes em 1916. Quando deixou o Oriente Médio em dezembro, a questão permanecia sem solução, e o mundo, sem saber, caminhava para um novo conflito. A Palestina, por um breve momento, parecia respirar alívio, mas a calma era ilusória. De volta à Grã-Bretanha, Dowding dedicaria a década seguinte a um desafio que moldaria o destino da nação: a defesa aérea. A Primeira Guerra Mundial havia exposto a vulnerabilidade britânica aos ataques aéreos. Zeppelins alemães e bombardeiros Gotha cruzaram os céus britânicos sem piedade, ceifando centenas de vidas. Os números, embora trágicos, seriam ofuscados pelas devastações que viriam na guerra seguinte. Mas o verdadeiro problema não eram apenas as baixas, era a incapacidade de evitar que aeronaves inimigas surgissem sem aviso, destruíssem infraestruturas vitais e massacrassem civis indefesos. A indignação pública crescia, e a pressão sobre o governo se tornava insustentável. Winston Churchill, então primeiro-lorde do Almirantado, compreendeu a urgência. Sob sua influência, nasceu a ideia de um sistema de defesa aérea integrado, uma teia de canhões antiaéreos, holofotes, balões de barragem, aeronaves e observadores costeiros, todos coordenados para detectar e neutralizar ameaças antes que atingissem o solo. Em 1916, a Royal Flying Corps, RFC,
criou uma ala dedicada à defesa doméstica, mas foi apenas quando o Major-General Edward Ashore assumiu o comando unificado das defesas aéreas que a Grã-Bretanha começou a agir com coerência. Sob a visão de Hugh Trenchard, a RFC, e depois a recém-criada Royal Air Force, RAF, adotou uma doutrina revolucionária. A melhor defesa aérea era o ataque. Raids contra alvos inimigos não apenas desestimulavam novos bombardeios como elevavam o moral da população, provando que a Grã-Bretanha não era uma presa fácil. No entanto, com o fim da guerra, a complacência se instalou. Grande parte do sistema de Ashore foi desmantelada, como se a paz fosse eterna. Mas o governo britânico, ainda que relutante, não podia ignorar os sinais de que outro conflito se avizinhava. Em 1925, nasceu a Air Defence of Great Britain, a DGB, com 35 esquadrões de bombardeiros e 17 de caças. No mesmo ano, o Home Office recrutou voluntários, civis comuns, muitos sem remuneração, para manobrar uma rede de postos de observação no sudeste da Inglaterra, equipados com telefones e binóculos. Em 1929, essa rede passou para o controle da RAF, justamente quando Dowding retornava do Oriente Médio. Foi então que ele assumiu o comando das defesas aéreas britânicas, e logo percebeu que a RAF ainda operava com uma mentalidade perigosa. Os exercícios de treinamento revelavam uma preferência cega pelos bombardeiros, como se a capacidade ofensiva sozinha pudesse garantir a segurança do país. Dowding desafiou essa lógica. Em manobras simuladas, implementou um sistema de alerta precoce que permitia a seus caças decolarem a tempo de interceptar os bombardeiros inimigos. Mas não parou por aí, ordenou que um de seus pilotos acompanhasse os bombardeiros de volta à base e no momento em que pousassem para reabastecer, transmitisse um sinal para que seus companheiros os destruíssem no solo. A mensagem era clara: sem uma esquadra de caças ágil e letal, os bombardeiros britânicos, e por extensão, o país, estariam condenados em uma guerra real. Sua ascensão foi meteórica. Em agosto de 1930, Dowding foi promovido ao Air Council, o órgão governante da RAF, como oficial responsável por suprimentos e pesquisa. Mas seu primeiro grande teste veio com um desastre: a aprovação da dirigível R-101, uma maravilha tecnológica que explodiu em chamas durante seu voo inaugural na França, matando 48 das 54 pessoas a bordo, incluindo Lord Thomson, secretário de Estado para a Aviação. Dowding, com pouca experiência em aeróstatos, admitiria mais tarde que confiou demais nos relatórios técnicos otimistas, sem exigir testes mais rigorosos. A comissão de inquérito evitou apontar culpados diretos, poupando sua carreira, mas o episódio o marcou profundamente. A partir daquele dia, Dowding jurou nunca mais aceitar avaliações alheias sem submeter cada inovação a seus próprios critérios implacáveis. Os anos 1930 foram uma década de ilusões perigosas. A Europa, ainda traumatizada pela Grande Guerra, buscava desesperadamente evitar um novo banho de sangue. A Grã-Bretanha e a França fecharam os olhos para a ressurreição da Luftwaffe alemã, esperançosas de que Hitler se contentasse com uma força aérea simbólica. Mas a realidade era outra. Enquanto a Alemanha violava descaradamente o Tratado de Versalhes, anexando a Áustria, ocupando os Sudetos, Churchill, voz solitária no deserto, advertia: um único ataque aéreo alemão poderia ceifar dezenas de milhares de civis britânicos em questão de dias. Suas previsões, inicialmente ridicularizadas como alarmismo, ganhavam contornos sinistros à medida que a Luftwaffe se expandia sob o comando de Hermann Göring. A RAF, embora lenta para reagir, começou a se preparar. O foco ainda recaía sobre os bombardeiros, mas Dowding, agora Air Marshal desde janeiro de 1933 e condecorado com o título de Sir em junho, via com clareza aterradora: a defesa aérea britânica era inadequada. Os caças existentes não tinham velocidade suficiente para interceptar os bombardeiros alemães antes que alcançassem seus alvos. Um exercício da RAF em agosto de 1934 comprovou o pior: em certas condições, uma força inimiga de apenas 5 bombardeiros poderia penetrar as defesas britânicas com facilidade. A nomeação de Dowding para um subcomitê do Committee of Imperial Defence foi um ponto de virada. Suas primeiras recomendações foram radicais: substituir os obsoletos biplanos de madeira por monoplanos de metal, ágeis e mortíferos. Após testar pessoalmente dezenas de aeronaves e armamentos, ele concluiu que a Grã-Bretanha estava anos-luz atrás de potências como a Alemanha. Sua solução?
criar um cargo dedicado exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento, e em janeiro de 1935, assumi-lo ele mesmo, abandonando suas funções anteriores em suprimentos e logística. Sob sua liderança nasceram os caças que salvariam a nação. Dowding insistiu em aeronaves equipadas com 8 metralhadoras nas asas, capazes de disparar 1000 tiros por minuto. Esse conceito materializou-se no Hawker Hurricane, que entrou em serviço em dezembro de 1937, robusto, fácil de reparar e letal. Pouco depois, em agosto de 1938, veio o Supermarine Spitfire, uma obra-prima de engenharia mais rápido e avançado, embora com menor autonomia. Quando a Segunda Guerra Mundial irrompeu em setembro de 1939, a RAF já contava com 18 esquadrões de Hurricanes e 9 de Spitfires. Mas Dowding não se contentou com a superioridade técnica. Para acelerar a produção, fechou acordos inovadores com fabricantes de automóveis, transformando linhas de montagem civis em arsenais de guerra. O plano de rearmamento de 1935, que previa a expansão para 70 esquadrões de bombardeiros e 35 de caças, ganhou novo fôlego. Em julho de 1936, a defesa aérea britânica já não olhava mais para a França, agora, seus olhos estavam fixos no leste, onde a sombra de Göring e seus bombardeiros se estendia sobre a Europa. A defesa da Grã-Bretanha não poderia depender apenas da sorte ou da tradição. Enquanto o alto comando dividia suas forças entre o comando de bombardeiros, sob o comando implacável de Sir John Steele, e o comando de caças, liderado por Hugh Dowding, um homem cuja autoridade sobre táticas de defesa aérea era inquestionável, uma verdade incômoda se impunha, sem um sistema de alerta precoce, até os melhores pilotos seriam pegos de surpresa. Dowding, mais do que qualquer outro na RAF, compreendia que a chave para interceptar os bombardeiros inimigos não estava em patrulhas incessantes, mas em antecipar seu caminho antes que cruzassem o Canal da Mancha. A solução veio de uma mente brilhante e pouco convencional. Em janeiro de 1935, Robert Watson Watt, do Laboratório Nacional de Física, apresentará um relatório ousado. Era possível detectar aeronaves por meio de ondas eletromagnéticas. Um teste em fevereiro daquele ano confirmou o potencial da teoria. Um avião foi localizado a quase 13 quilômetros de distância. Dowding, então à frente do comando de caças, não hesitou. Destinou recursos para o desenvolvimento do radar, abreviação de Radio Detection and Ranging. Ao lado do cientista Henry Tizard, transformou uma ideia abstrata em um pilar da defesa britânica. Até abril de 1939, 11 estações de radar cobriam quase toda a costa leste da Inglaterra, permitindo que os caças britânicos decolassem não por instinto, mas por cálculo preciso. O quartel-general de Dowding, instalado em Bentley Priory, uma mansão georgiana nos arredores de Londres, tornou-se o cérebro da operação. Ali, salas de operações mapeavam em tempo real cada movimento no céu, alimentadas por dados de radar e postos de observação. Dowding sabia que a centralização era vital. Enquanto delegava o controle tático a seus comandantes de setor, mantinha nas próprias mãos o fluxo de informações que decidiria o destino da batalha. Uma visita incômoda em outubro de 1937 revelou o quão perto estava a corrida tecnológica. Elliard Milch, braço direito de Göring, interrompeu as formalidades em Bentley Priory para questionar Dowding sobre os avanços do sistema de detecção por rádio. Ao ouvir que a Luftwaffe também desenvolvia seu próprio radar, e que os alemães acreditavam estar à frente, Milch não percebeu o sorriso contido do britânico. A confiança alemã era prematura, mas os desafios não terminavam ali. Até março de 1939, um problema crítico persistia. Como distinguir amigos de inimigos no caos do combate? A solução veio com o IFF, Identification Friend foi, um dispositivo que até outubro de 1940, equiparia praticamente toda a frota da RAF. Enquanto isso, Dowding traçava um plano audacioso, 45 esquadrões de caças, 1.200 canhões antiaéreos pesados e 5.000 holofotes. Sua tese era simples, mas revolucionária. Sem uma defesa aérea eficiente, a Grã-Bretanha não sobreviveria tempo suficiente para contra-atacar. Enquanto o alto comando sonhava com bombardeiros capazes de levar a guerra ao coração da Alemanha, Dowding insistia que sem caças para proteger o céu britânico, aqueles sonhos se transformariam em pesadelos. A disputa por recursos era feroz. Em meados de 1937, o Ministério do Ar exigia 1.400 bombardeiros, mas apenas 500 caças. A lógica era clara: convencer o governo de que o poder aéreo sozinho poderia vencer a guerra.
Porém, Thomas Skip, ministro da Coordenação da Defesa, mudou o jogo. Em late 1937, persuadiu Chamberlain de que, diante da impossibilidade de igualar a produção alemã a curto prazo, a prioridade deveria ser a defesa. Os caças mais baratos e rápidos de produzir ganharam espaço. Mesmo assim, em 1938, quando os Hurricanes Spitfires finalmente entraram em serviço, a maioria dos esquadrões de Dowding ainda voava em biplanos obsoletos. Só em 1939 a produção dos novos caças atingiria escala. As batalhas de Dowding não se limitavam aos céus. Dentro da própria RAF, suas táticas eram questionadas. Ele defendia ataques por trás, onde os caças britânicos poderiam abater bombardeiros com precisão letal. Mas figuras como Sholto Douglas, vice-chefe do Estado-Maior do Ar, apostavam em caças como Bolton Paul Defiant, uma aberração com uma torreta traseira de 4 metralhadoras, sem armamento frontal. O piloto deveria voar de frente para o inimigo, expondo-se ao fogo cruzado enquanto o artilheiro tentava mirar. Dowding ficou horrorizado quando, em junho de 1938, recebeu ordens para equipar 9 de seus 38 esquadrões com esses alvos voadores. Quando a guerra estourou, relegou os Defiantes a missões de treinamento. Sua obstinação salvava vidas em detalhes aparentemente triviais. Ao propor blindagem para os para-brisas dos caças, foi recebido com risos. Gangsters de Chicago têm vidros à prova de balas, mas pilotos da RAF não? Testes provaram que o peso extra não comprometia o desempenho e que reduziria drasticamente as baixas. Da mesma forma, quando o Ministério do Ar argumentou que pistas pavimentadas atrairiam bombardeiros, Dowding foi categórico. Prefiro que meus pilotos decolem em segurança a que se afoguem na lama tentando evitar um ataque. Apesar de vencer o debate, a burocracia atrasou as obras. Em setembro de 1939, apenas um aeroporto britânico tinha pistas para todas as condições climáticas. Enquanto a Europa se encaminhava para o abismo, Chamberlain ainda apostava na diplomacia. Em outubro de 1938, em Munique, ele e Daladier entregaram os Sudetos a Hitler em troca de promessas vazias de paz. Paz para nosso tempo, declarou o primeiro-ministro ao desembarcar em Londres, agitando um papel sem valor. A ilusão duraria menos de um ano. A Grã-Bretanha em 1938 não estava pronta para a guerra, mas Dowding, em sua sala de operações em Bentley Priory, já traçava os contornos da batalha que veria. E quando ela chegasse, não seria com promessas, mas com radar, aço e a determinação fria de um homem que sabia que o céu não poderia ser negociado. Enquanto o governo britânico priorizara a RAF em detrimento da Marinha e do Exército, a realidade em 1939 era desanimadora. Dos cerca de 500 aviões de Dowding, a maioria já estava obsoleta. A força de bombardeiros, por sua vez, mal dispunha de aeronaves capazes de atingir o coração da Alemanha. Mas Dowding nunca se deixará iludir pelos dogmas do Ministério da Aeronáutica. Em julho de 1938, ele orquestrou um teste revelador. Dispersou 30 biplanos ultrapassados no campo de Salisbury como alvos para bombardeiros. Após uma semana de ataques, 26 das aeronaves ainda estavam operacionais. Os resultados foram uma prova irrefutável, e um golpe nos otimistas que acreditavam na invulnerabilidade dos bombardeiros. Seus caças não eram tão frágeis quanto a doutrina da RAF sugeria. E ele não perderia tempo. Até julho de 1939, quando deveria passar o comando, Dowding já havia transformado a Fighter Command em uma máquina de guerra precisa. O destino, porém, interveio. Seu sucessor designado, Sir Christopher Courtney, sofreu um acidente que o afastou do cargo. E então, em setembro de 1939, a guerra estourou. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra ao regime nazi, mas pouco puderam fazer para deter a Blitzkrieg que esmagou Varsóvia em semanas. Nos 8 meses que se seguiram, entre setembro de 1939 e maio de 1940, a Luftwaffe limitou-se a incursões esporádicas sobre o Canal da Mancha. Para Dowding foram meses preciosos. Cada dia sem um ataque em larga escala era um dia a mais para aperfeiçoar seu sistema de defesa, no ar e no solo. Até que maio de 1940 chegou, e com ele, o desastre. A invasão alemã dos Países Baixos e da França foi um golpe arrasador. A Luftwaffe aniquilou grande parte da aviação francesa ainda no chão, enquanto os tanques de Guderian cortavam as linhas de defesa aliadas como uma foice. Em 16 de maio, Dowding enviou uma carta contundente ao Ministério da Aeronáutica. Ele tinha apenas 36 dos 52 esquadrões necessários para defender os céus britânicos. Não poderia ceder mais um único caça para a campanha na França.
Churchill, que assumirá o cargo de primeiro-ministro naquele mesmo mês após anos clamando contra a complacência diante de Hitler, concordou. A RAF operaria a partir de bases britânicas, cobrindo a retirada das tropas aliadas de Dunkerque. E foi Dowding quem confiou o comando tático a Keith Park, o neozelandês que havia sido seu braço direito na Fighter Command. Como líder do Grupo 11, responsável pelo sudeste da Inglaterra, Park recebeu 16 esquadrões para garantir cobertura aérea. Quando a evacuação terminou, em 4 de junho, 340 mil soldados aliados haviam sido salvos, mas ao custo de mais de 400 Pifires e Hurricanes perdidos nos céus da França. Sem a proteção da RAF, a Luftwaffe teria afundado muito mais navios no canal. Ainda assim, o preço foi alto. Até julho de 1940, com a França derrotada, os olhos de Hitler voltaram-se para a Grã-Bretanha. O Führer sonhava em derrubar a ilha sem precisar invadi-la, estrangular suas rotas marítimas, arrasar suas cidades com bombardeios implacáveis. E quando a Luftwaffe lançou seus primeiros ataques maciços sobre Londres, Dowding já deveria ter deixado o comando. Churchill, que o admirava profundamente, resistia à ideia de substituí-lo em plena batalha. Só em agosto o ministro da Aeronáutica, Archibald Sinclair, confirmou que Dowding já sabia, ele permaneceria no cargo. Mas as probabilidades eram desanimadoras. Quando a Batalha da Inglaterra começou, em 10 de julho de 1940, a Luftwaffe trazia consigo a experiência forjada na Guerra Civil Espanhola e na campanha contra a França. Enquanto Dowding planejara sua defesa presumindo que os alemães operariam a partir de bases distantes na Alemanha, a queda da França permitiu que a Luftwaffe atacasse a apenas alguns minutos de voo do Canal da Mancha. Ainda assim, o Marechal Duarte tinha algumas cartas na manga. Os números, a princípio, favoreciam os alemães. Mas as fábricas britânicas, sob o comando do magnata da imprensa Lord Beaverbrook, nomeado por Churchill para supervisionar a produção de aeronaves, agora fabricavam quase 500 caças por mês, contra menos de 200 na Alemanha, onde a prioridade havia se voltado para bombardeiros. Além disso, a Luftwaffe carecia de um bombardeiro estratégico pesado capaz de infligir a devastação que Hitler exigia. E seus caças, como o Messerschmitt Bf-109, embora rápidos, não igualavam a manobrabilidade do Hurricane e do Spitfire, vantagens técnicas que Dowding havia garantido com suas inovações nos anos 1930. Mesmo com as perdas na França, a RAF provara seu valor. Durante a campanha de 6 semanas, a Luftwaffe perderá mais de 1.200 aeronaves. Dowding, porém, sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Em julho de 1940, a Luftwaffe dispunha de 1.300 bombardeiros e 1.000 caças, incluindo cerca de 750 Bf-109. Ele, por sua vez, tinha 450 Hurricanes e 300 Spitfires. Seu cálculo era simples: precisava impedir que os alemães conquistassem superioridade aérea nos próximos 3 ou 4 meses, até que o inverno trouxesse o mau tempo sobre o canal, dificultando as operações inimigas. Até a primavera de 1941, a defesa britânica estaria reforçada, e quem sabe, os Estados Unidos entrariam na guerra. Dowding dividiu o comando tático entre 4 generais. Park, à frente do Grupo 11 no Sudeste, recebeu 23 esquadrões. Quintin-Brand, no Grupo 10, cobria o Sudoeste com 10 esquadrões. Trafford Leigh-Mallory, no Grupo 12, tinha 14 esquadrões para proteger East Anglia e as Midlands. Richard Saul, no Grupo 13, distribuía seus 14 esquadrões em um arco de Northern Ireland até Newcastle. Embora o termo Batalha da Inglaterra tivesse sido cunhado por Churchill em um discurso parlamentar em 18 de junho, o que se seguiu foi menos uma batalha e mais uma campanha de fases distintas. Entre 10 de julho e 11 de agosto de 1940, a Luftwaffe concentrou seus ataques em navios e bases navais ao longo do canal e da costa sul, alvos tão próximos da França que os radares britânicos mal tinham tempo para detectar as formações inimigas antes que atingissem seu objetivo. Dowding, então, foi obrigado a manter patrulhas permanentes no ar, uma tática que esgotava seus pilotos mais experientes, deixando-os vulneráveis a erros. Mas trocá-los por recrutas inexperientes era um risco que ele não estava disposto a correr. Não ainda. Dowding sabia que não podia se dar ao luxo de trocar seus pilotos veteranos por recrutas recém-saídos dos treinamentos. Cada esquadrão de 12 caças era tudo o que ele podia despachar para interceptar as ondas inimigas que se avolumavam sobre o canal, e mesmo assim o custo era brutal.
Em apenas um mês, a RAF perdeu 178 aeronaves, mais de 100 delas caças abatidos em combate, sem contar os que se espatifaram em acidentes, especialmente nas perigosas missões noturnas, quando a escuridão transformava até os pilotos mais habilidosos em presas fáceis. Ainda assim, a Luftwaffe sangrou muito mais. Mais de 300 aeronaves destruídas, uma proporção de quase 2 para 1 a favor dos britânicos. Era uma vitória amarga, mas uma vitória. O problema não era apenas o número de máquinas, mas a qualidade dos homens que as pilotavam. Dowding lamentava a perda de centenas de seus melhores pilotos, enquanto se via obrigado a recorrer a um punhado de voluntários estrangeiros franceses, holandeses e belgas que haviam escapado da ocupação nazista e agora lutavam sob a bandeira britânica. Mas quando o assunto eram os poloneses e tchecos, sua relutância era quase instintiva. Uma força aérea polonesa independente foi criada em solo britânico, separada da RAF, como se Dowding temesse que a integração pudesse diluir a coesão de seus esquadrões. Até que em setembro, a própria guerra o forçou a rever seus preconceitos. Num jantar com Churchill, quando o primeiro-ministro declarou que um polonês valia por 3 franceses, Dowding corrigiu-o com um sorriso seco: 10 para 1, senhor. Enquanto isso, Göring, impaciente, ordenou que a Luftwaffe esmagasse a RAF de uma vez por todas. A partir de 12 de agosto, os aeródromos britânicos viraram o alvo principal. Dowding apostava que seus pilotos decolariam a tempo de interceptar os bombardeiros antes que atingissem o solo, mas as bases em Kent, tão próximas da França, mal tinham segundos para reagir aos alertas do radar. Mesmo assim, o Fighter Command mantinha sua impressionante taxa de abates, 2 inimigos derrubados para cada caça britânico perdido. O sucesso no Sudeste encorajou Göring a lançar uma manobra diversiva. Uma frota de bombardeiros partiu da Escandinávia rumo ao norte da Inglaterra, na esperança de dividir as defesas britânicas. Em 15 de agosto, o Grupo 13 respondeu com precisão letal, repelindo os alemães com pesadas baixas. No dia seguinte, Churchill visitou o quartel-general do Grupo 11 em Usbridge, justamente quando outra leva de ataques da Luftwaffe se abatia sobre a região. Ao partir, o primeiro-ministro deixou escapar a frase que imortalizaria aqueles homens: nunca, em todo o campo dos conflitos humanos, tão poucos fizeram tanto por tão muitos. 4 dias depois, ele repetiria as palavras no parlamento, selando o mito dos poucos, aqueles pilotos que contra tudo e todos, sustentavam o céu da Inglaterra. Mas a guerra não dava trégua. Em 24 de agosto, a Luftwaffe mudou de tática. Agora bombardeiros protegidos por escoltas próximas avançavam em formações menores, porém mais numerosas. Até início de setembro, o Fighter Command já havia derrubado quase 750 aeronaves inimigas, ao custo de quase 500 caças próprios. E Dowding, cada vez mais pressionado, via seus pilotos experientes serem substituídos por jovens que mal tinham horas de voo, muito menos de combate. O ponto de ruptura chegou em 7 de setembro. Nesse dia, enquanto Dowding expressava a Sholto Douglas suas angústias sobre a falta de pilotos prontos para a guerra, não apenas treinados para voar, mas para matar, a Luftwaffe lançou seu golpe mais ousado. 348 bombardeiros, escoltados por 617 caças, rumo a Londres. Não era mais uma batalha por superioridade aérea. Era terror puro. Göring abandonara a estratégia de destruir a RAF e passou a mirar o coração moral da nação, a capital britânica. Entre 7 de setembro e 12 de novembro, quase 60 raids noturnos transformaram Londres num inferno de chamas. E Dowding, mais uma vez, viu-se traído por suas próprias limitações. Seu sistema de defesa, tão eficiente de dia, era cego à noite. Os radares estavam todos voltados para o mar, inúteis contra bombardeiros que já haviam ultrapassado a costa. O Observer Corps não conseguia rastrear aeronaves na escuridão. Sem alternativa, ele improvisou estações de radar mais ao interior, enquanto a pressão política para fazer algo crescia. Douglas, ignorando os protestos de Dowding, ordenou que mais hurricanes fossem jogados nas missões noturnas, mesmo sabendo que sem radar embarcado, que só chegaria em 1941, com o Bristol Belfigure, eles eram pouco mais que alvos móveis. Londres queimava, mas poderia ter sido muito pior. Se não fosse pela resistência obstinada do Fighter Command, a Luftwaffe teria arrasado a cidade sem piedade. O momento de virada veio em 15 de setembro, quando a RAF infligiu 175 baixas aos alemães, perdendo apenas 12 pilotos mortos e outros 12 feridos. Foi o golpe que convenceu até Hitler. A Operação Leão Marinho, a invasão anfíbia da Grã-Bretanha, seria adiada. O céu não pertencia mais à Luftwaffe.
Mas a vitória tinha um gosto de traição. Enquanto Doldin era aclamado como o homem que salvara a Inglaterra, seus próprios subordinados conspiravam contra ele. Trafford Leigh-Mallory, comandante do Grupo 12, resmungava por ter sido relegado a um papel secundário, sempre à sombra do Grupo 11 de Park. E ele encontrou um aliado inesperado, Douglas Bader, o piloto que após perder ambas as pernas num acidente em 1931, voltará aos céus graças a próteses e força bruta, operando os pedais com os músculos do torso. Bader, agora à frente de um esquadrão indo Ford, defendia a teoria da Big Wing, uma formação massiva de 3 esquadrões que decolaria assim que o inimigo fosse avistado, interceptando-o em alta altitude. Sem provas concretas, Bader jurava que com apenas 10 hurricanes, havia repelido 100 aeronaves inimigas. Em 17 de setembro, Leigh-Mallory relatou a Doldin novos sucessos das Big Wings, enquanto Park, pragmático, permitia que esquadrões do Grupo 12 dessem cobertura aos seus pilotos exaustos. Mas o alto comando da RAF, seduzido pela promessa de vitórias esmagadoras, ignorou os avisos de Doldin. As Big Wings demoravam demais para se formar, e mais de uma vez os caças britânicos chegavam tarde demais para interceptar os bombardeiros. Em outubro, a briga estourou. Numa conferência sobre táticas, Doldin e Park foram frontalmente contrários por Leigh-Mallory e Bader, enquanto Sholto Douglas, determinado a impor sua visão, descartou as objeções do comandante do Fighter Command e abraçou a Big Wing. Era o início do fim para Doldin. Em 13 de outubro, Hitler anunciou oficialmente o adiamento da Operação Leão Marinho para a primavera seguinte, embora, em dezembro, os planos fossem definitivamente arquivados. Enquanto isso, os raids noturnos continuavam implacáveis. Graças ao sistema integrado de Doldin, radar, Observer Corps, comunicações por rádio, salas de operações, artilharia antiaérea e os hurricanes Spitfires, a Grã-Bretanha resistiu. Ele havia quebrado o mito da invencibilidade da Luftwaffe, e a defesa bem-sucedida da ilha em 1940 entraria para a história ao lado das vitórias contra a Armada Espanhola em 1588 e de Nelson em Trafalgar. Mas para Doldin, a guerra já estava perdida em outro fronte, o da política. Seu legado, no entanto, jamais seria apagado. Nos anais da glória militar britânica, o nome de Doldin deveria brilhar como o de seus maiores estrategistas. Mas o destino reservou-lhe um epílogo amargo. Sua oposição intransigente às táticas de Big Wing, que ele considerava um desperdício de recursos e um risco desnecessário para pilotos já exaustos, e sua insistência em priorizar a defesa noturna apenas quando os meios fossem adequados colocaram-no em rota de colisão com uma facção poderosa. Não se tratava de um simples desentendimento tático, mas de uma conspiração silenciosa, como descreveu o líder de esquadrão Peter Brown, um cabal de políticos e altos oficiais do Ministério da Aeronáutica, liderado por Sholto Douglas e apoiado pelos ex-chefes do Estado-Maior do Ar, Hugh Trenchard e John Salmon. Homens que, em vez de reconhecerem a genialidade do sistema que salvara a nação, viam em Doldin um obstáculo a seus planos de expansão ofensiva. Enquanto a Luftwaffe ainda assombrava os céus noturnos da Grã-Bretanha, Doldin trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar as defesas contra os bombardeios. Mas sua recusa em ceder a pressões por ações prematuras, sem os caças noturnos adequados ou os radares embarcados necessários, foi interpretada como hesitação, quando na verdade era prudência. Seus detratores, ávidos por um comando mais agressivo, encontraram em sua idade e no desgaste físico as desculpas perfeitas para removê-lo. Aos 58 anos, após meses de batalhas ininterruptas, desde a França até os céus de Londres, Doldin carregava nos ombros o peso de uma nação. E agora, com a ameaça de invasão alemã recuando e a estratégia de guerra mudando, seu estilo metódico parecia anacrônico aos olhos daqueles que ansiavam por levar a luta ao inimigo. O golpe final veio em 13 de novembro de 1940. Arquibaldo Sancler, secretário de Estado da Aeronáutica, informou a Doldin que ele seria enviado aos Estados Unidos em uma missão crucial, adquirir novas aeronaves e equipamentos. Uma tarefa vital, sem dúvida, mas que o afastaria do comando que ele havia forjado com sangue, suor e visão estratégica. Doldin resistiu. Como poderia abandonar a Fighter Command justamente quando a batalha noturna ainda não estava ganha? Mas após uma reunião com Churchill no dia seguinte, aceitou o destino que lhe impunham. Uma semana e meia depois, deixava para trás o posto que ocupará com brilhantismo, substituído por Sholto Douglas, o mesmo homem que havia criticado suas táticas.
E como se não bastasse, Keith Park, o arquiteto das defesas do Grupo 11 e seu aliado mais leal, foi demitido do comando e substituído por Leigh Mallory, seu rival de longa data. A história registraria mais tarde essa remoção como uma das maiores injustiças da guerra. Mas naquele momento, havia argumentos que pareciam justificá-la. Dowding estava esgotado, a campanha da França e a Batalha da Grã-Bretanha haviam drenado suas forças. E o ataque devastador a Coventry em 14 de novembro, onde 1.800 civis perderam a vida em uma única noite, convenceu Churchill de que uma mudança na liderança era necessária. O primeiro-ministro, que tanto devia a Dowding, agora via nele um homem cujo tempo havia passado. Mas a ironia foi cruel. Seu sucessor, Douglas, e a nova cúpula da Fighter Command provariam ser tão incapazes quanto ele de conter os bombardeios noturnos. Na noite de 10 para 11 de maio de 1941, mais de 500 bombardeiros alemães desferiram um dos maiores ataques aéreos da guerra sobre Londres, deixando mais de 3.000 civis mortos ou feridos. Um golpe calculado, lançado exatamente um ano após Churchill assumir o cargo de primeiro-ministro, uma mensagem clara de que, apesar de todas as mudanças, a Luftwaffe ainda ditava o ritmo da destruição. Enquanto a Grã-Bretanha sangrava, Dowding navegava rumo à América. Embarcou em dezembro de 1940, cruzando o Atlântico em meio a tempestades e incertezas. Chegou em janeiro de 1941, não como um diplomata nato, mas como um homem cuja reputação precedia qualquer título, e contra todas as expectativas, impressionou. Em encontros com dignitários canadenses e americanos, elogiou os aviões norte-americanos em serviço na RAF, mesmo sabendo de suas limitações, e assegurou encomendas cruciais como o radar embarcado, que viria a ser decisivo nos anos seguintes. Visitou fábricas, aeródromos e proferiu palestras sobre combate aéreo, compartilhando lições duramente aprendidas nos céus da Europa. Sua avaliação, porém, era sóbria. A Força Aérea Americana, embora bem equipada, carecia da experiência brutal da guerra. Eles têm as máquinas, escreveu a Beaverbrock, mas ainda não sabem como lutar com elas. Sua missão, no entanto, estava fadada a ser curta. O novo embaixador britânico em Washington, Lord Halifax, o mesmo que, como secretário das Relações Exteriores de Chamberlain, flertara com a ideia de um acordo com Hitler, tornou-se seu algoz. Enquanto Dowding via com desdém os apelos por doações americanas ao fundo benemerente da RAF, que considerava humilhantes para uma nação que ainda lutava com dignidade, Halifax enxergava nele um risco à delicada diplomacia transatlântica. Suas palavras francas, seu estilo direto, eram um contratempo para um homem que preferia o jogo sutis das relações internacionais. Em abril de 1941, após meses de atrito, Halifax pressionou Churchill. Dowding deveria ser chamado de volta. O primeiro-ministro e Beaverbrock, relutantes, tentaram convencê-lo a permanecer, mas Dowding já não tinha mais paciência para intrigas. Em maio, decidirá retornar por seus próprios meios, um gesto simbólico. Pilotou um bombardeiro-bomba adaptado, enfrentando falhas no suprimento de oxigênio e no aquecimento, em uma viagem que quase lhe custou a vida. Sobreviveu, como sempre fizera, mas a mensagem era clara: sua guerra não seria travada em gabinetes ou salões diplomáticos. De volta à pátria, descobriu que seu legado já era alvo de revisões convenientes. Quando o Ministério da Aeronáutica publicou um panfleto sobre a Batalha da Grã-Bretanha em 1941, nem Dowding nem Park foram mencionados por nome, uma omissão tão grotesca que exigiu a intervenção pessoal de Churchill para ser corrigida. Ele, o homem que salvara a nação, era agora uma figura incômoda, um lembrete de que a vitória não fora obra do acaso, mas de uma mente brilhante que ousara desafiar o estabelecido. Dowding, porém, não se curvou ao esquecimento. Trabalhou em sua própria versão dos fatos, um livro que intitulou 12 Legiões de Anjos, uma referência bíblica à pergunta de Eliseu sobre se suas forças eram suficientes para vencer. A obra, concluída em 1941, só seria publicada em 1946, após o fim da guerra, sob o pretexto de que suas revelações poderiam beneficiar o inimigo. Mas a verdade era mais prosaica. O Ministério da Aeronáutica temia que suas páginas expusessem as falhas de seus sucessores. Em 1º de outubro de 1941, Dowding foi aposentado da RAF, não sem antes receber uma última missão de Churchill, avaliar se era possível realocar pessoal da Força Aérea para outras frentes, agora que a ameaça iminente de invasão havia passado. Suas recomendações, que resultaram na liberação de quase 25.000 homens, só aumentaram o ressentimento contra ele.
até junho de 1942, quando finalmente se aposentou após 40 anos de serviço. O Ministério da Aeronáutica bloqueou até mesmo a promoção simbólica que o rei Jorge VI tentará conceder-lhe, a patente de Marechal da Royal Air Force, um título sem precedentes para um oficial aposentado. Uma afronta final, um sinal de que, para alguns, sua genialidade nunca seria perdoada. Mas Dowding não era homem de se render. Nos anos que se seguiram, usou a imprensa para defender suas ideias sobre aviação, advertindo que a Luftwaffe poderia retornar com aeronaves mais avançadas, um risco real, enquanto os Hurricanes, já obsoletos, ainda dominavam os céus britânicos. Em 1943, renunciou a seu último cargo cerimonial como ajudante de campo do rei, mas não à luta. Um mês depois, Churchill, em um gesto tardio de reconhecimento, ofereceu-lhe um título nobiliárquico. Tornou-se então Barão Dowding de Bentley Priory, o mesmo quartel-general de onde coordenara a defesa da Grã-Bretanha. Nos anos finais, porém, sua atenção voltou-se para um domínio além da guerra. Após a morte de sua amada esposa, Clarice mergulhou no espiritualismo, escrevendo 4 livros sobre o tema entre 1943 e 1951. Afirmava comunicar-se com pilotos caídos na Batalha da Grã-Bretanha e com a própria Clarice, cujas mensagens, dizia, traziam consolo às famílias enlutadas. Suas crenças, taxadas de excêntricas, eram para ele uma extensão da mesma fé que o guiara nos dias mais sombrios, a convicção de que havia um plano maior, uma ordem além do caos. Foi nesse período que conheceu Muriel Witting, viúva de um engenheiro de voo da RAF morto em ação. Apesar da diferença de idade, encontraram um no outro uma afinidade profunda. Casaram-se em 25 de setembro de 1951. E sob sua influência, Dowding abandonou a caça, tornou-se vegetariano e passou a advogar pelo tratamento humano aos animais, usando sua posição na Câmara dos Lordes para defender causas que antes lhe teriam parecido distantes. Em 1958 foi nomeado presidente vitalício da Battle of Britain Fighter Association, um reconhecimento tardio, mas significativo. Todos os anos, no dia 15 de setembro, data que marcava um dos momentos mais sangrentos e decisivos de 1940, comparecia ao serviço memorial em Westminster Abbey, onde os sobreviventes da batalha se reuniam para honrar os caídos. Sua presença era um lembrete silencioso de que a vitória não fora obra do destino, mas de homens que, como ele, haviam ousado desafiar as probabilidades. Nos últimos anos, porém, a saúde o traiu. Uma queda enquanto esquiava em 1961 fraturou seu quadril. A artrite e a cegueira progressiva o confinaram a uma existência cada vez mais solitária. Sua última aparição pública foi justamente onde sempre esteve seu lugar, entre aqueles que, como ele, haviam escrito com coragem uma das páginas mais gloriosas e quase esquecidas da história britânica. Na noite de 15 de fevereiro de 1970, 2 meses antes de completar 88 anos, o teatro de Leicester Square testemunhou um momento que parecia transcender o tempo. A estreia londrina de A Batalha da Inglaterra, estrelado por Laurence Olivier, tornou-se um palco não apenas para o cinema, mas para a história viva. Quando Dowding entrou no salão, apoiado em sua bengala, a plateia, repleta de veteranos da RAF, muitos ainda com os olhos úmidos ao reconhecerem aquele homem frágil que outrora fora seu bastião, ergueu-se em uma ovação que ecoou como um tributo tardio, porém merecido. Era a última vez que o mundo veria em público. Menos de um mês depois, em sua casa modesta em Tunbridge Wells, Kent, Hugh Dowding faleceu em silêncio, como se a própria história tivesse esperado por aquele instante para fechar um ciclo. Seu corpo foi cremado em 12 de março, e suas cinzas encontraram repouso na capela da RAF, na abadia de Westminster, um lugar que, ironicamente, ele só conquistara após a morte. Até seus últimos inimigos dentro da hierarquia aérea pareceram render-se. Douglas Bader, seu mais feroz crítico, escreveu no The Guardian que Dowding, indiscutivelmente merecia seu lugar ao lado de Nelson, Wellington e outros grandes nomes militares de nossa história. Uma confissão que soava como uma reparação. Mas a justiça plena só chegaria décadas depois. Em outubro de 1988, uma estátua de bronze foi desvelada diante de St. Clement Danes, na Strand, desde 1958, a igreja central da RAF. Ali, em meio ao burburinho de Londres, o homem que nunca fora um as dos céus, mas que havia tecido com mãos firmes a rede invisível que salvara a nação, recebeu finalmente o reconhecimento que lhe fora negado em vida. A inscrição não mencionava suas fraturas com a cúpula militar, nem as intrigas que o afastaram do comando. Falava, sim, do arquiteto do Sistema de Defesa Aérea Integrado,
Do visionário que, contra a maré, priorizou radar e caças em vez de bombardeiros. Do estrategista que resistiu às pressões para desperdiçar seus pifires na França, guardando-os para o momento decisivo. Dodin não era um piloto brilhante, ele mesmo admitia, mas era um mestre na arte do impossível. Enquanto outros sonhavam com glória ofensiva, ele calculava ângulos de interceptação, otimizava cadeias de comando e, acima de tudo, confiou em Keith Park para executar no Channel o que ele havia planejado nos mapas. Sim, falhou em proteger Londres dos blitz noturnos, mas sem suas escolhas impopulares, sem sua teimosia em desafiar dogmas, a Luftwaffe poderia ter esmagado a RAF antes mesmo do verão de 1940. Sua queda não foi por incompetência, mas por ter ousado demais. Churchill e o rei Jorge VI o admiravam, mas até eles sucumbiram à pressão dos que viam em Dodin um incômodo, não um salvador. Hoje poucos contestam seu legado. Os livros de história o colocam ao lado dos grandes nomes que evitaram a invasão alemã. Mas a pergunta persiste e incômoda. Por que um homem que tanto deu à sua pátria teve de esperar a morte para ser celebrado? Seria a RAF, em sua rigidez institucional, incapaz de perdoar um gênio que não se curvava às regras? Ou o preço da vitória, afinal, sempre exige algum sacrifício, até mesmo do reconhecimento? Talvez a resposta esteja no próprio Dodin, um homem que, como os radares que ajudou a criar, operava melhor nas sombras. Mas as sombras com o tempo revelam sua luz. E a sua, hoje, brilha sobre a Inglaterra que ele salvou.